A novela de Josué no Curitiba, novela de Gabigol no Santos, o Botafogo mais uma vez procurando por um treinador no mercado. Vamos ver os adversários de Bahia e Botafogo também na pré-Libertadores. Fluminense se movimentando também por contratações. É um mercado torcedorismo no ar, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo e aqui a gente vai falar sobre transferências, as nossas atualizações aí do mercado da bola nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro. A grande notícia foi a contratação de Juan Carlos Osório, novo técnico do Remo, mas eu fiz um vídeo separado só para isso. Se você não viu ainda o técnico, como o Osório costuma treinar os seus times, eu vou deixar no card aqui em cima, porque hoje a gente vai falar de negociações de outros clubes, tá? Mas para começar aqui, só para quem não tá ligado, o Remo anunciou Juan Carlos Osório, ex-treinador do São Paulo, ex-treinador do Atlético Paranaense, para ser o seu treinador. Ele deve chegar em Belém aí nas próximas semanas, ainda não tem data, mas deve chegar em breve e participar também da construção do elenco do Remo. Tá aí, já tá anunciado, não tem mais o que fazer. Juan Carlos Osório será o treinador do Remo. Como eu falei, fiz um vídeo só sobre isso. Falar primeiro agora sobre o Curitiba que tem interesse no volante Charles do Corinthians, tá? O Coxa já realizou ali uma sondagem, né, para falar ali com o elenco, com o staff do jogador, para entender quais seriam as condições para uma possível transferência. Então o Curitiba já está se movimentando para reforçar o elenco, está atrás do Charles, realizou uma consulta inicial para entender as condições do jogador que tem 29 anos nesse momento e está na pauta do clube, tá? Por enquanto, o contato entre os clubes não passou de uma sondagem, né? Aquela situação, né? Saber quanto ele recebe, se o Corinthians estaria disposto a negociar, qual seria a forma de negociação, será que o Corinthians aceitaria empréstimo, será que seria só venda, se fosse só venda, quanto o Corinthians cobraria pela liberação, né? Buscou informação sobre salários e disponibilidade do atleta, mas ainda não apresentou uma proposta. Essa sondagem para justamente viabilizar uma proposta oficial caso o Coxa entenda que vale a pena. O Corinthians já confirmou a procura, mas deixou claro que não abrirá negociação nenhuma até o fim da Copa do Brasil. O Corinthians que disputará o jogo final da Copa do Brasil no domingo contra o Vasco, né? Nome observado pelo Coxa, o Charles retornou ao futebol brasileiro após uma passagem pela Dinamarca, assinou um contrato que vai até 2028 com o Corinthians, tá? Vive uma fase de altos e baixos, fez 61 jogos nessa temporada com 2 gols e uma assistência. A busca por Charles faz parte de um mapeamento constante que o Curitiba realiza no mercado. A diretoria trata o caso com cautela, reforçando que consultas como esta são comuns, né, para realmente entender. Até o momento o Coxa tem 2 reforços confirmados, né, já falamos aqui no canal, Pedro Rocha e William Oliveira, né, o Pedro Rocha estava no Remo, foi artilheiro da Série B, e o William Oliveira estava no Vitória nas últimas temporadas. Outro que está bastante encaminhado é o lateral direito Tinga, ex-Fortaleza, estava no Fortaleza já há uns 6 anos, né, 7 anos no Fortaleza. Mas a novela de Josué no Curitiba tá sinistra também, tá? Josué, que teoricamente, né, tinha o camisa 10 do Coxa, o grande jogador do Coxa na Série B. Tem ali uma cláusula contratual automática de renovação em caso de acesso, e o acesso aconteceu, então essa cláusula teoricamente deveria ter sido acionada e ele deveria ter renovado automaticamente. Tem um imbróglio ali, né? Tem uma trava ali, e a trava é financeira, meu amigo. Apesar dessa renovação automática, o principal entrave é o ajuste financeiro entre as partes, ou seja, Josué está querendo ali uma compensação financeira para renovar o contrato, ou está querendo aumentar os seus vencimentos, né? O cara está querendo ali uma valorização salarial. Publicamente, tanto o clube quanto o jogador já manifestaram o desejo de seguirem juntos. Conversas estão encaminhando bem, com avanços importantes sobre o tempo do novo vínculo, né? E bases salariais. O martelo ainda não foi batido, mas o Coxa entende que os termos estão próximos de um consenso. Existe uma pressa, tá? Porque ele foi muito bem, então ele está, apesar de ter 35 anos, está valorizado no mercado, né? Ele fez 6 gols, 5 assistências, foi o jogador que mais participou de gols no Curitiba. Então, o Josué, que está desde o ano de 2024, né? Desde o mês de 2024 no Curitiba, se adaptou rápido, é um dos caras queridos pela torcida. E, cara, seria bom que ele permanecesse. Agora, se ele estiver comprando um valor fora da realidade também, aí já começa a ficar um pouco complicada essa renovação do Josué, né? Não sei
qual foi o valor que ele pediu ao Coritiba. Não deve ser uma coisa exorbitante, mas por outro lado eu também acho normal o jogador querer uma valorização. Afinal de contas, ele foi o melhor jogador do elenco nessa temporada 2025, né? E agora ele vai jogar a Série A, não é mais a Série B. Então o jogador, é normal ele querer ali uma valorização salarial, mas o Coritiba também não pode inchar muito a sua folha só porque subiu para a Série A, né? Então deve estar havendo ali aquelas arestas sendo aparadas. Mas assim, eu vou falar pra vocês, cara, eu acho um pouco desnecessário o Josué chegar nesse ponto de travar a negociação por renovação. Apesar de eu achar que ele tá no direito dele de querer uma compensação financeira, acho até que ele merece, mas pra essa negociação estar travada, é porque ele tá querendo uma compensação financeira um pouco acima do normal, né? Vamos ver, mais informações aí, se a gente descobrir o valor, o salarial da renovação, eu trago aqui pra vocês. No Santos temos algumas novelas também, tá? Primeira, o Santos deve aceitar Miguelito de volta. Miguelito, boliviano, né, que se destacou no América Mineiro na segunda divisão. Teve ali uma polêmica, né? Ele foi acusado de racismo pelo Alano, jogador que estava no Operário. O Miguelito chegou a ser indiciado. Mas foi bem, né? Dentro de campo, jogando bola, o Miguelito foi bem no América, um dos principais jogadores, tem 21 anos, muito novo, e foi avisado de que será reintegrado ao elenco do Santos, pelo menos pro início da temporada. Dia 2 de janeiro ele tem que se apresentar ao Santos. A ideia do Peixe é contar com o jogador no início de 2026 como uma espécie de reforço interno para Juan Pablo Vojvoda, ou seja, vai ser testado no início da temporada para ver se sim ele tem condições de disputar a Série A. Ele foi emprestado ao América e foi muito bem, foi destaque tanto nas eliminatórias pela Bolívia quanto na Série B pelo América Mineiro. Terminou o qualificatório sul-americano, ou seja, as eliminatórias, ele foi o vice-artilheiro, fez 7 gols, perdeu só pro Messi nas eliminatórias, tá? O Miguelito foi muito bem. Então o Santos, que não tá com aquele dinheiro todo em caixa para fazer contratações, traz ali um reforço que não vai precisar pagar, né? O Miguelito já é do Santos. Um que o Santos sim vai precisar pagar é o Barreal, tá? Clube dos Estados Unidos, o Cincinnati, se eu não me engano, vou até confirmar aqui pra você, o dono do Barreal, anunciou uma venda pro Santos. Eu vou até confirmar aqui, ó, Cincinnati mesmo, ó. Minha memória não falhou. Cincinnati dos Estados Unidos anunciou na tarde desta quarta-feira a venda do meio atacante Barreal para o Santos. Foi um comunicado, uma operação multimilionária, a partir das metas atingidas pelo argentino no contrato de empréstimo. O pagamento de Barreal será dividido com a primeira parcela a vencer no fim de janeiro e os valores não foram revelados. Ou seja, o Santos tinha um contrato de empréstimo com obrigação de compra caso o Barreal atingisse certas metas. E essas metas foram atingidas, então o Santos tem obrigação de comprar o Barreal. E assim que a gente souber os valores, né, do Barreal, a gente vai falar também, mas já te aviso que não é menos de 3 milhões de dólares, tá? Não é menos do que 3 milhões de dólares um jogador saindo da MLS. Não é menos do que isso. 3 milhões de dólares daria algo ali em torno de 16 milhões, 17 milhões de reais, tá? O Barreal foi muito bem no Santos, então acho uma boa aquisição do Santos, sim, tá? Um bom jogador. E ele, Gabigol, chega outra novela, né? Dessa janela 2026. Cara, continua sendo um entrave pro Gabigol retornar pro Santos, continua sendo o salário. Óbvio que o clube tem total interesse em repatriar o Gabigol, mas os moldes do acordo ainda estão longe de serem costurados. O Peixe tem paciência, o Gabigol também não tem muito mais mercado nesse momento do que o Santos, tá? O Gabigol tá um pouco queimado no mercado e o salário dele é altíssimo, ele tá queimado inclusive no próprio Cruzeiro. Então o Santos, eu acho que seria o único time que pagaria o que o Gabigol quer, né? Então o Gabigol vai ter paciência nessa negociação também, mas vai demorar, isso vai ser uma novela. O alto salário do jogador, que gira em torno de 2,5 milhões de reais por mês, meu camarada, é o principal entrave. Interessado em repatriar Gabigol, o Santos adota certa cautela nos bastidores. Nesse momento, a maior certeza é de que será quase impossível costurar rapidamente um acordo, até porque o Santos já tem ali um acordo muito amarrado com o Neymar, já tem um custo altíssimo para manutenção do Neymar, né? Então Gabigol, que tem contrato até 2028, provavelmente sairá por empréstimo do Cruzeiro, tá? Então o Cruzeiro tem esse interesse de aliviar sua folha salarial, até facilitaria uma transferência do Gabigol para não ter que ficar pagando o salário dele ali com o Gabigol encostado, ainda mais agora que contratou o Tite, que é uma desavença do Gabigol. Então o Cruzeiro também quer se desfazer, mas também o Gabigol não é trouxa de ter um contrato em que ele recebe 2,5 milhões de reais por mês, e aí do nada ele receber
500 mil reais, né? Não é trouxa, ele não é trouxa. Então ele vai querer receber um bom salário, ninguém vai pagar 2,5 para ele, né? Mas alguém pode pagar pelo menos 1,5, que seja, né? Hoje a prioridade do Santos é renovar com o Neymar, e se houver espaço para o Gabigol, o Peixe vai atrás, tá? Isso também não é visto como simples, ou seja, o clube não descarta vender atletas com boas propostas, visando saúde financeira. Ou seja, o Santos está muito complicado financeiramente. Quer o Gabigol, mas nesse momento o Gabigol não cabe na folha salarial do Santos e o Santos teria que fazer aí realmente uma engenharia para contratar Gabigol. No Fluminense, meus camaradas, Fuentes, que já teve seu nome ligado ao Coritiba e ao Atlético Paranaense, essa evolução não evoluiu, tá? Essas negociações não evoluíram com os clubes brasileiros, e o empresário de Fuentes, que hoje é o reserva do René, está se movimentando na Colômbia, tá? Então, Júnior Barranquilla, que é a ex-equipe do Fuentes, e o Atlético Nacional da Colômbia estão interessados no Fuentes, segundo Gabriel Amaral, youtuber aqui do Raiz Tricolor, jornalista também, deu essas informações no canal dele. Então, Fuentes deve aí sair do elenco do Fluminense para a próxima temporada. Outra notícia aí que saiu, que pipocou nesse dia, foi Adam Barreiro, do Fortaleza, que centroavante, o Fluminense está indo atrás de Adam Barreiro, segundo o próprio Gabriel Amaral, trouxe essa novidade aí que o Fluminense está buscando reforços para o ataque, e o Fluminense está monitorando Adam Barreiro, tá? O atacante que foi oferecido ao Fluminense, o Renato Gaúcho não achou que o Fluminense... Bizarro, hein? O Renato Gaúcho achou que não tinha necessidade do Fluminense contratar um camisa 9. Mandou bem, Renato Gaúcho. Tu sabe muito de futebol, meu camarada. Realmente o Fluminense não precisava de um camisa 9, tá? E aí o Adam Barreiro não foi contratado pelo Fluminense. Ele disputou 23 partidas pelo Lyon nessa temporada e fez 7 gols. O Fluminense aí tentando reforçar o seu ataque, mas se você quer bem saber, pra mim o Adam Barreiro é mais uma aposta. O Fluminense precisa trazer um centroavante que vai vestir a camisa 9 e vai ser titular indiscutível. O Adam Barreiro é mais uma aposta. Bom jogador, mas uma aposta. Outro que o Fluminense está querendo para sua zaga reserva é o William Machado, ex-Ceará. Na verdade, ele pertence ao Ceará ainda, né? O Fluminense que perdeu o Thiago Silva vai perder o Manuel. Tá em busca de 2 zagueiros nessa janela. E o William Machado é um dos jogadores que o Fluminense está interessado, tá? O jornalista Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, que trouxe essa informação de que o Fluminense está monitorando o William Machado. Cara, vai pipocar muito nome de todos os times. Aquilo que eu sempre falo, cara. Todo jogador que o time sondar vão falar que tá interessado, mas é muita sondagem. Então, assim, quando houver negociação, eu falo pra você, está negociando com fulano de tal, tá? Está negociando, fez uma proposta. Aí é outra coisa. Agora, ter interesse... Meu irmão, você tem interesse em trocentos jogadores. Você analisa a situação de trocentos jogadores. Agora, fazer proposta é algo diferente, né? Falando de Bahia, cara. Bahia agora... que já tá ali, né, na Libertadores da América, teve o seu adversário definido. A gente vai falar sobre isso, sobre Bahia e Botafogo, mas primeiro, cara, David Ancelotti saiu do Botafogo, né? David Ancelotti se demitiu do Botafogo praticamente, porque o Botafogo resolveu demitir o preparador físico dele, Lucas Guerra. Cara, muitas lesões musculares no Botafogo nessa temporada, e a culpa dessas lesões musculares caíram principalmente sobre o preparador físico, que, segundo a avaliação interna, pegava muito forte nos treinos. Então, Lucas Guerra, o preparador físico, foi demitido. Era o preparador do David Ancelotti, ele não gostou nada disso, se sentiu também atingido por essa demissão de um cara de confiança da comissão técnica dele. O David Ancelotti resolveu sair do Botafogo também. Estava desgastado, já a torcida já não confiava, inclusive comemorou. Quem o Botafogo vai contratar agora? Rafael Guanais é a prioridade do Botafogo, de acordo com Arcílio Neto e Sérgio Santana no Globoesporte.com. Plano A, Rafael Guanais, treinador do Mirassol, que acabou de renovar com o Mirassol, inclusive, tá no final de novembro. Então, um diazinho depois da demissão, o Rafael Guanais se torna o principal alvo do Botafogo. Membros da diretoria enviaram alguns nomes a John Textor, que centraliza o acerto com o novo treinador, como é de praxe. A figura de Guanais, no entanto, é vista como plano A para compor a comissão técnica. Até o momento da publicação dessa reportagem, o Mirassol não respondeu. Então, o Guanais, que foi eleito o melhor treinador pela CBF do Campeonato Brasileiro, foi 4º colocado com o Mirassol, fez algo assim épico, é um dos alvos do Botafogo. Eu vou falar pra você, cara, o Rafael Guanais, o time do Mirassol, se via dentro de campo que era um time muito bem treinado. Agora, é completamente diferente você treinar um time sem pressão
do que você treinar um Botafogo, inclusive com um elenco mais recheado de estrelas. É mais difícil de você controlar os egos e tudo mais, ainda mais com muita pressão da torcida, pressão interna, pressão maior. Não sei se o Rafael Guanais é o nome ideal pro Botafogo agora. É um excelente treinador. Pra ele, cara, se eu recebo uma proposta do Botafogo agora, eu vou na hora. Agora, não sei se pro Botafogo é a melhor opção. O Botafogo também está pensando em Vasco Matos mais uma vez. Ele que já foi ventilado no início de 2024, agora está de novo. O jornal O Globo informou que os diretores Alessandro Brito e Léo Coelho estão também com a intenção de novo, entrevistar o Vasco Matos. O nome de Vasco Matos do Santa Clara voltou a ser vinculado no Botafogo. O português estava bem perto de assumir o Botafogo em fevereiro, mas a questão da licença, ele não tinha licença para treinar na CBF, na Libertadores, isso pesou. Então ele quase fechou com o Botafogo, mas ele não poderia, né? Ele não tinha as licenças ainda para ficar no campo na Libertadores, e aí o Botafogo preferiu não contratá-lo. Agora ele já tem as licenças, mas ainda assim o John Textor vai fazer as entrevistas. Enquanto ele não fizer a entrevista, nenhuma proposta vai ser enviada. Nesse momento, o nome de Vasco e do Guanais são os mais fortes, tá? Agora falando dos adversários de Botafogo e Bahia na Copa Libertadores. Os dois vão estrear na pré-Libertadores e os times foram definidos, tá? Qual vai ser a situação do Botafogo, cara? Na primeira fase, o Botafogo vai pegar um boliviano, tá? Ou vai pegar o Blooming, que é o único time sem altitude, então seria o ideal pro Botafogo, tá? Pegar esse time sem altitude. Ainda não foi definido, vai ser um desses bolivianos. O campeonato boliviano ainda não acabou. O terceiro colocado no campeonato boliviano, The Strongest, tá? Que também, aí esse tem uma altitude de 3.800 metros em La Paz, e tem o Nacional Potosí, que aí é brincadeira, tá? Uma altitude surreal de quase 4.000 metros, tá? Essa seria a pior das hipóteses. Mas ainda assim, apesar do Botafogo ter que enfrentar provavelmente uma altitude, o Botafogo vai decidir no Rio de Janeiro. Então, tem esse fator ao seu favor. Passando dessa fase, ele vai pegar uma pedreira, tá? O Botafogo vai pegar uma pedreira. Ou ele vai pegar o Barcelona de Guayaquil, tá? Ou a LDU, ou o Argentino Júnior. Ou seja, o Botafogo pegou o pior adversário possível na terceira fase da Libertadores, tá? O Botafogo se lascou. Já o Bahia, meus camaradas, o Bahia se deu bem, tá? O Bahia se deu bem. O Bahia vai enfrentar o O'Higgins do Chile na primeira fase. Então, o O'Higgins é um time ali mais tranquilo, né? Do que os do Botafogo, né? Pelo menos não tem altitude. É um time que foi bem no Chile, mas também tá desmontando o seu time. E na terceira fase, aí, meu camarada, ele vai pegar ou um representante da Bolívia também, igual o Botafogo, né? Depende do posicionamento deles no campeonato. The Strongest Blooming San Antônio de Bulu Bulu, ou o Deportivo Táchira, ou o Tolima. O pior desse seria o Tolima, tá? Time colombiano mais chatinho, mas de qualquer forma o Bahia é favorito para chegar na fase de grupos. O Botafogo também, tá? Mas o Botafogo pegou uma chave pior do que o Bahia. Vamos torcer pelos brasileiros. Comenta aqui embaixo o que você achou aí dessas negociações do mercado nesse dia. Se inscreve no canal, todo dia eu tô atualizando o mercado da bola para você. Deixa a curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!